Querido Deus, eterno Pai, aqui estamos diante de Ti para mais uma vez refletirmos na Tua palavra, no Teu cuidado, no Teu amor e na Tua fidelidade para com todos que Tu criaste. Você é o autor da nossa vida. Te louvamos, ó Deus, porque em Cristo Jesus, o Senhor nos trouxe de volta para si. Você entende, Paizinho, por que estou dizendo isso? Porque quando a gente olha na Sua palavra, em Gênesis capítulo 3, nós vamos contemplar a queda do homem, mediante a desobediência à Sua palavra. Mas você, Paizinho querido, pela sua infinita misericórdia, providenciou a solução para nós. E nós contemplamos isto na sua palavra, a Bíblia Sagrada, ou as Sagradas Escrituras, o direcionamento que o Senhor apresenta para aqueles que professam ser teus filhos. Como também direcionamento para aqueles que ainda não fazem essa confissão. Porque o Senhor nos dá a oportunidade, em Cristo Jesus, o Senhor, sermos chamados de teus filhos. Pois nós vemos claramente isso, como nós lemos a sua palavra no Evangelho segundo João, capítulo 1, versos 11 e 12, que nos diz o texto que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É diante da sua palavra e de acordo com os ensinamentos dela, que nós contemplamos na sua palavra desde o Antigo Testamento, que você, Pai, tem uma direção para o seu povo. Somos o povo da aliança, por isso temos essa maravilhosa lei. Em se tratando da lei, nós vamos estar meditando nesta manhã no texto que se encontra em Êxodo, capítulo 20, versos de 1 a 17, que descreve os 10 mandamentos. Texto esse que também se encontra em Êxodo, capítulo 5, versos de 1 a 21. A leitura do texto é a seguinte: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forrasteiro nas tuas portas, para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunha contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. A leitura do verso 1 ao 17 do capítulo 20 de Êxodo corresponde exatamente aos 10 mandamentos. Na Bíblia de Estudo de Genebra, que foi nela que eu fiz a leitura, ainda apresenta um comentário a respeito destes versículos, nos dizendo o seguinte: os 10 mandamentos. Deus falou as 10 palavras de sua aliança. Elas são expressões de lei eterna de Deus, que transcende todas as culturas e épocas. Os primeiros mandamentos descrevem como o povo deve se relacionar com Deus. Ele deve servir somente ao Senhor e a nenhum outro Deus, reverenciar o seu nome e guardar o santo sábado. A construção da nova aliança, uma vez que Jesus ressuscitou no primeiro dia, que é o domingo, nós hoje guardamos o domingo. Os outros mandamentos descreve como o povo de Deus deve se relacionar entre si. Ele deve respeitar os pais, a vida, o matrimônio, a propriedade e o próximo, vivendo com santificação. Deus espera que nós nos portemos assim.
que haja uma vida prática em que a gente coloque em prática exatamente as instruções dos 10 mandamentos. Ainda falando a respeito dos 10 mandamentos, na Bíblia de Genebra ainda segue o comentário dizendo: os 10 mandamentos, também chamado o Decálogo, contém elementos que também podem ser encontrados em aliança, tratados, e essas alianças você pode encontrar ou se fazer presente no contexto histórico do Antigo Oriente Próximo, firmadas entre um rei poderoso, o suzerano, e um rei ou uma nação com menor poder, que poderiam ser chamados, de acordo com o contexto histórico, de vassalo. Seguindo o comentário, os mandamentos, propriamente ditos, são as condições da aliança. O que o povo de Israel tinha de fazer para obter os benefícios dela e evitar o castigo. Da mesma forma, queremos dizer que nós precisamos observar as Sagradas Escrituras, pois ele, o Senhor, nos diz que nós erramos por falta de conhecimento. Essas palavras foram ditas para que todo o povo ouvisse. O Senhor espera que nós estejamos atentos a ouvir a sua voz, que o Senhor espera que a gente esteja a observar o que ele deu a Moisés quando tirou o povo do Egito, da casa da servidão. E veja, amados, quero fazer uma notificação com relação ao povo que estava no Egito, fazendo a seguinte conotação. Em Êxodo capítulo 1, versos de 1 a 5, descreve o mundo de hebreus que entrou no Egito, e foram os filhos de Jacó, o próprio Jacó e as famílias deles, compreendendo um total de 70 pessoas. No entanto, quando eles saíram do Egito, descreve a palavra em Êxodo, no capítulo 12, versos 37 e 38, que o número de hebreus que atravessaram o Mar Vermelho, só dos homens, foram 600 mil, além de mulheres, crianças e não hebreus. Então, dá para você imaginar a multidão de pessoas que saíram de lá. Ainda conversando um pouco sobre os 10 mandamentos, considerei interessante fazer uma outra colocação que se encontra na Bíblia de Estudo Conselheira, que diz o seguinte a respeito dos 10 mandamentos. O texto com os 10 mandamentos talvez seja o mais mal compreendido de toda a Bíblia, porque a ele costuma ser atribuído apenas o sentido da imposição de obrigações e proibição. Mas a palavra hebraica para mandamento, mishpat, bem como a palavra para lei, Torá, não tem na Bíblia o sentido jurídico e policial. Ela significa algo como não convém, não é bom, vai dar errado, haverá problema. Então, isto é a leitura que a gente contempla no Ocidente, como se dissesse mais pertinho de nós. A leitura que se encontra no Brasil, se ainda fosse trazendo mais perto, a leitura que se encontra na região Nordeste, trazendo ainda para mais perto, a leitura que se encontra na Paraíba, e trazendo para aonde nos encontramos, a leitura que se encontra em Campina Grande. O que é que eu posso e o que é que eu não posso? O que é que está de conformidade com os regulamentos ou as normas e o que é que está fora? E dentro desse contexto, a primeira indagação nossa seria: estou eu andando de conformidade com a Carta Magna do meu país, ou seja, com a Constituição? Aí eu estou falando do lado físico, do lado humano, do lado social, do momento presencial. Entretanto, além disso, eu tenho que me perguntar: como está a minha ligadura com aquele que me criou, que me trouxe à existência, que me fez a sua imagem e semelhança? Aquele que me garante, e é verdade, que está comigo no deitar, no levantar, na entrada e na saída, que está comigo em todo tempo e lugar. Como eu tenho observado as suas instruções para que eu ande em comunhão com ele? Então, quando eu olho para os 10 mandamentos, eu vou receber ou ter em mãos instruções que direcionam os meus passos a fazer aquilo que agrada a Deus, que glorifica a Deus e que me gera inteira comunhão com o meu próximo. Eu preciso entender isso e eu preciso fazer aquilo que está longe do que não agrada a Deus e também não agrada ao próximo. Então, nós vamos compreender que quando Deus deixa os 10 mandamentos, Ele espera que nós o observe e que nós andemos de conformidade com esses mandamentos. Podemos destacar, por exemplo, o Senhor espera que o ser humano glorifique o seu nome e que não tenha outro Deus além dele. O Senhor espera que a gente não faça imagem de escultura. O Senhor espera que a gente honre pai e mãe. Mas antes disto, ele ainda nos chama a atenção da gente se lembrar do dia do Senhor, que no Antigo Testamento era guardado o sábado, no Novo Testamento, como já disse antes, é guardado o domingo, porque foi o dia que Jesus ressuscitou. Ele espera que a gente honre pai e mãe, ele espera que a gente ame o próximo como a nós mesmos. Logo, ele ordena para não matar, ele diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não diga
falso testemunho contra o próximo, o Senhor espera que, assim como nós não queremos que ninguém diga nada de mal conosco, também nos portemos da mesma forma com o outro. Por isso, Ele nos recomenda que nós amemos ao próximo como a nós mesmos. E Ele fecha os mandamentos dizendo para a gente não cobiçar a casa do próximo, não cobiçar a mulher do próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao próximo. É dele. Devemos assim ter cuidado. E nós vamos ver que no contexto a gente precisa observar o que estou fazendo e como estou fazendo. Aonde eu estou fazendo notório o nome do Senhor, honrando e glorificando a Ele. Porque quando a gente olha em Isaías 43:7, nós vamos contemplar que Deus nos criou para a sua glória. Quando a gente olha em 1 Tessalonicenses 5:18, Ele espera que em tudo a gente dê graça, pois a palavra nos diz: em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, o Senhor. Você tem dado graça pelos ensinamentos que Ele, o Senhor, tem te dado? Você tem dado graça pela sua vida, pela sua família, pelos que estão em sua volta? Você tem dado graça pelos que estão com você no seu trabalho, ou na sua escola, ou na sua vizinhança? Enfim, onde você tem colocado a planta do seu pé? Quando você olha a recomendação dos 10 mandamentos, Ele espera que nós estejamos vivenciando desta forma. Seguindo o comentário da Bíblia de Estudo Conselheira, nós temos: assim entendemos que a lei era a forma antiga da graça que culminou naquele que cumpriu toda a lei, o próprio Jesus, conforme está em Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. É surpreendente e maravilhoso encararmos a lei como um vínculo com Deus e não como uma ameaça ou uma prestação de serviço, da qual ele sente falta. Além disso, a lei servia para Deus diferenciar o seu povo dos demais. Você faz parte do povo de Deus ou você faz parte das criaturas de Deus? Se você faz parte do povo, ou seja, você já é filho, louvado seja Deus por isso, porque você reconheceu a sua natureza pecaminosa, confessou o seu pecado e reconciliou-se com Deus através de Jesus Cristo. E quem te deu essa consciência foi o Espírito Santo de Deus, que tem a função de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se isto ainda não te aconteceu, Deus hoje está te dando a oportunidade de você confessar os seus pecados, pedir a Ele que passe o sangue do Cordeiro, sangue este que purifica o pecador de todo o pecado, deixando o pecador mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã, tirando da condição de criatura e agora colocando na condição de filho. E isto para a glória de Deus. Deus escreveu ao ser humano uma carta com 10 itens, ou seja, os 10 mandamentos. Nele ele quer se apresentar, dizer quem ele é, atrair nossa atenção e didaticamente propor a nós o seu maravilhoso pacto de amor e cuidado, em vez de apenas mostrar a sua autoridade sobre nós. Os primeiros mandamentos se referem à nossa relação com Deus. Eles consolidam o lugar de Deus como Deus único, Criador e sustentador de todas as coisas. Nada pode encobri-lo. Que você possa refletir um pouco sobre a importância dos 10 mandamentos, que você possa perguntar a você mesmo: estou eu cumprindo os 10 mandamentos? Isto para a glória de Deus? Estou eu fazendo aquilo que apraz a Deus? Se você assim está fazendo, louvado seja Deus por esta sua atitude. Se você ainda não está fazendo, hoje o Senhor te dá a oportunidade de você meditar na palavra dele, confessar os seus pecados, deixar que Ele seja Senhor da sua vida, pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E assim você deixar de ser criatura e passar a ser filho, para a glória de Deus e a alegria dos nossos corações. Que Deus nos abençoe.